Olá, queridos, tudo bem com vocês? Firme? Estão em casa, tranquilos? Então tá certo. Nós estamos agora aqui continuando a nossa nova etapa, né? Das nossas videoaulas que a gente vai passar para vocês aí a partir de agora. Vocês têm que prestar bastante atenção, essas aulas gravadas são aulas correspondentes às atividades que estão relacionadas a postagem que a gente coloca para vocês, né? É para ajudar, auxiliá-los aí a fazer as atividades e nós vamos estar também fazendo umas aulas online com vocês, né? Então, essas aulas online vão ajudar mais ainda porque vão orientar vocês nas atividades. Bom, é isso daí. Nós vamos dar continuidade ao nosso segundo ciclo, né, que é o segundo bimestre, né, que vamos falar sobre um assunto de química, de química propriamente dita, né, na área de ciências, né. Então nós vamos estar passando para vocês aí sobre esse estudo da química e colocando para vocês de uma maneira mais assim superficial esse estudo, porque vocês vão aprofundar mesmo lá no nono ano em ciências, né? E também no primeiro ano do ensino médio, ok? Então é isso aí, nós vamos lá para o nosso conteúdo da atividade 5. Atividade 5 que eu vou postar para vocês aí esta semana, né? Que vem falando sobre o assunto sobre misturas homogêneas e heterogêneas, né? Então vamos lá. O que são misturas? Misturas o próprio nome fala, a gente apresenta mais de um componente químico no sistema. Isso é uma mistura, ou seja, mais de uma substância química no sistema. A gente tem misturas, né? Misturas a gente tem no nosso dia a dia. No nosso dia a dia a gente temos mais misturas do que substâncias puras, né? Porque a gente tem ou misturas ou substâncias puras. Dos dois componentes da composição química de tudo que nos cerca, né? Tudo que nos cerca é química, né? Então a roupa que você está vestindo, o seu corpo, o ar que você respira, a água que você toma, né? Tudo que nos rodeia é química, né? E nós temos os componentes químicos que podem ser misturas ou substâncias puras. Qual que é a diferença de mistura para substância pura, né? É isso que nós vamos ver aqui hoje. Então, vamos começar com misturas, por exemplo. Misturas eu tenho mais de um componente químico na sua estrutura, no seu sistema. Como assim mais de um componente químico? Por exemplo, a camiseta que eu estou utilizando. A camiseta que eu estou utilizando é formada por um tecido. Além do tecido, tem tinta, né, para pintar a camiseta. Então já é uma mistura, porque tem um componente químico que é o tecido e o outro componente químico que é a tinta que pintou a camiseta. Não é isso? Então é uma mistura. A água que a gente toma. A água que a gente toma, aí você fica pensando, mas professor, a água que a gente toma é pura. Pois é pura, mas não é substância pura. Não é substância pura, né? A água que a gente toma é uma mistura. O que tem na água que a gente toma? A gente tem componente químico água, né, que é o H2O, a água, e nós temos também sais minerais dissolvidos na água. A gente tem ali substâncias como sódio, cloro, né, dissolvido na água. Por exemplo, quando a água sai lá da estação de tratamento de água que ela vai se tornar potável, né, para que é própria para o nosso consumo, porque água potável, não confundir como água potável com substância pura, porque água potável é a água própria para o nosso consumo, né? Aí muita gente fala assim, mas água pura que sai da fonte, etc e tal. Não, essa não é água pura, é uma mistura. Toda água
potável, que é água própria para o nosso consumo, é uma mistura. Nela tem água e sais minerais dissolvido na água, né? E é o que a gente chama de água potável, né? Que é a água própria para o nosso consumo. Nós temos aí também, a gente pode colocar um exemplo de uma mistura como a água e o sal. Pega a água e coloca sal. A água do mar, por exemplo. A água do mar é água salgada, é água mais sal, né? Então a água do mar é uma mistura, né? A água que a gente toma, que a gente compra lá na garrafinha, ou compra garrafão, água mineral, por que fala água mineral? Porque tem água, é uma mistura de componente químico água, e mais outros componentes químicos são sais minerais, dissolvidos na água. Por isso que é uma mistura. Então, por aí. Vamos ver se vocês estão entendendo. Mistura tem mais de um componente químico. Substância pura eu só tenho um componente químico. Então quer dizer que a água que a gente toma, que é a própria para o nosso consumo, também, para a gente tomar banho, etc e tal, que é a água que chega lá da Saneago, que vem da estação de tratamento de água, é água potável. E a água potável não é substância pura, porque não tem só um componente químico, não tem só água. Tem água e tem sais minerais dissolvidos na água também. É como se fosse a água mineral, né? Aí você fica pensando assim, professor, mas a água suja é uma mistura. Tudo bem, a água suja também é uma mistura, porque tem água, tem sais minerais e além disso ainda tem partículas de barro, de terra, né? Dissolvidas na água. Dissolvidas ou não, como a areia, porque a areia, por exemplo, ela não dissolve na água. O que é dissolver? Dissolver é distribuir, né? Então quer dizer que a areia não dissolve na água. Então quer dizer que a água e a areia é uma mistura. Mas a água e sal também é uma mistura, né? É o que a gente vai ver aqui agora. Existem dois tipos de mistura. A mistura homogênea e a mistura heterogênea, né? Qual é a diferença das misturas homogêneas para misturas heterogêneas? Por exemplo, mistura homogênea só tem uma só fase, ou seja, só um aspecto. As misturas homogêneas, elas apresentam apenas um aspecto físico, né? Aspecto, vamos dizer assim, apenas uma cor, por exemplo. Essas são as misturas homogêneas, né? Elas apresentam sempre de uma maneira uniforme, apenas uma única fase. É um sistema monofásico. Ela só tem uma fase só. Sistema monofásico, né? Então, a homogênea, ela só tem uma estrutura, vamos supor, uma fase, uma cor. Então, por exemplo, se eu tenho lá a água e sal, é uma mistura. Se eu pegar a água e um pouquinho de sal e dissolver o sal na água, o sal vai misturar na água. Ele vai distribuir na água, de forma que eu vou ter apenas um aspecto, uma cor. Água e sal. É uma cor só. O meu olho só visualiza apenas uma estrutura, apenas uma fase, né? Então, por exemplo, a água e sal é uma mistura homogênea. Todo sistema que tem uma fase é um sistema homogêneo. Sistema que tem uma fase, né? Por que o sistema que tem uma fase? Porque ele só tem uma cor, ele só tem uma estrutura visual. Você só consegue enxergar uma estrutura. Então é uma fase. Sistema, nesse caso, que é homogêneo, né? Bom, e um sistema que é uma mistura heterogênea? O que é uma mistura heterogênea, por exemplo? Uma mistura heterogênea, eu tenho mais de uma fase, eu tenho mais de uma estrutura. A presença de uma ou mais, né, fases, né? Presença de duas ou mais fases, uma ou mais não, duas ou mais fases. É um sistema que a gente fala polifásico. Ele pode ser bifásico. O que é bifásico? Duas fases.
Ele pode ser trifásico, três fases, pode ser tetrafásico, que é 4 fases, por exemplo. Esse aí é uma mistura heterogênea. Por exemplo, uma mistura heterogênea, água e óleo. Água e óleo não se misturam. Quer dizer que o óleo não dissolve na água. O óleo não se distribui na água, né? O óleo fica separado da água. Se você pegar o óleo e misturar na água, ele fica em cima e a água fica embaixo. Por que o óleo fica em cima e a água fica embaixo? Porque o óleo é menos denso que a água. Então, o óleo fica separado da água. O óleo não distribui na água. Se o óleo não distribui na água, é uma mistura, continua sendo mistura. Ah, mas você falou que o óleo não mistura na água? Não, ele não se distribui na água, mas ele está ali com a água. Ele está misturado com a água. Óleo e água é uma mistura, mas é uma mistura heterogênea. Por que é heterogênea? Porque eu estou analisando mais de uma fase. 2 fases aí no caso. A fase óleo, que eu estou vendo visualmente o óleo, separado de quem? Da água, não é? Então eu tenho a separação do óleo com a água. Se eu tenho essa separação, já é uma mistura heterogênea. É um sistema que a gente chama bifásico. Tem 2 fases, né? Se eu tenho, por exemplo, aí uma mistura de água e areia não se misturam. Aí você fala que água e areia não se misturam, então por que ela é uma mistura? Água e areia é uma mistura porque eu tenho mais de um componente. Eu tenho o componente água e o componente areia, né? Então é uma mistura. E a água e a areia? A areia se distribui na água? Não, ela não se distribui na água, igual o sal que distribui na água, que a gente não consegue ver o sal. Mas a areia não distribui na água, a gente consegue ver a areia. Se a gente consegue ver a areia separada da água, já é uma mistura. E mistura heterogênea. Lembrando lá que água e sal seria a mistura homogênea, porque o sal se distribui na água. Ok, gente? Essas aí são as misturas homogêneas e heterogêneas. E as substâncias puras, né? Substâncias puras. O que são substâncias puras? Substâncias puras só tem um tipo de componente, só um componente químico, né? É uma substância pura. Fala pura porque só tem uma molécula, ou seja, só uma estrutura. Substância pura. Então, por exemplo, o que seria substância pura no nosso dia a dia? Seria, por exemplo, os metais. Geralmente, as substâncias puras são sólidas e gasosas, né? A única substância pura líquida que a gente tem na natureza é o mercúrio, né? E o bromo. Mercúrio e o bromo. As únicas substâncias puras líquidas. As outras substâncias puras são todas geralmente o quê? Sólidas ou gasosas. Então, por exemplo, uma substância pura que a gente pode encontrar. Qual é o exemplo de uma substância pura que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar substância pura como, no caso, vamos pegar aqui a água destilada. Já ouviram falar de água destilada? Que é aquela água que usa na solução da bateria de automóveis, né? É chamada água destilada, né? Essa água destilada, ela só tem molécula de água. Então, ela só tem um componente químico. Se só tem um componente químico, é o quê? É uma substância pura, água destilada, né? Nós temos, por exemplo, os metais. Os metais que a gente tem de ferro. Se eu pegar o ferro e não o aço, não estou falando de aço, estou falando de ferro. O ferro, por exemplo, é o quê? É uma substância pura. Só tem um componente. Só o elemento químico ferro. O professor só falou de elemento químico. O que é elemento químico, né? No caso, elemento químico são um grupo de átomos que apresentam propriedades iguais, né? Isso que é um elemento químico, formado de átomos que têm propriedades iguais. Ou seja, se eu tenho um elemento químico oxigênio, né?
eu tenho um elemento químico oxigênio, eu só tenho átomos de elemento oxigênio. Se eu tenho um elemento químico hidrogênio, eu tenho átomos de elemento hidrogênio, né? E assim sucessivamente. Na natureza, nós temos mais de 118 elementos químicos diferentes. Olha só, nós temos uma grande quantidade de elementos químicos diferentes na natureza. E todos esses elementos químicos estão catalogados na tabela periódica, que não é o nosso caso agora que a gente vai ver sobre isso, né? Mas, por exemplo, se eu pegar a molécula de água, a molécula de água é H2O. Se eu pegar a água destilada, só tem molécula de água, H2O. Por que fala H2O? Muitos de vocês já devem ter visto falar do H2O. Mas eu não estou falando, não é daquele H2O que compra por aí, não. A Limoneto lá, H2O que vende, né? Aquele H2O lá, não. Estou falando do H2O, que é a molécula de água. Aquele H2O lá, aquela bebida gostosa de limão, H2O, é uma mistura. Eu estou falando aqui de substância pura, água destilada. Água destilada não vende em supermercado, não. Água destilada vende nesses comércios que vendem produtos químicos, né? Por exemplo. Então, a água destilada é H2O. Por que ela é H2O? É H2 e um O. Ou seja, tem H2, tem H, que é o elemento químico hidrogênio. Quantos elementos químicos, átomos do elemento químico hidrogênio a gente tem? 2. 2 átomos do elemento químico. E um O, que é um átomo de oxigênio, do elemento químico oxigênio. Então, H2O tem mais de um tipo de elemento químico. Tem o elemento químico hidrogênio, que é o H, 2 átomos dele, e o O, que tem só um átomo de oxigênio. Só que a gente não coloca H2O1, não. Só H2O. Porque senão ficaria H2, 2 átomos de elemento hidrogênio, O1, um átomo de elemento oxigênio, né? H2O. Só que nesse caso o H2O só fica H2O, né? 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio vai formar um H2O, que é a água destilada. Então a água destilada só tem H2O. Não tem sais minerais dissolvidos nela. Se tiver sais minerais, a água e sais minerais já é uma mistura, né? Que é o caso da mistura homogênea. Mas agora H2O, água destilada, é uma substância pura. Substância pura. E como que as substâncias puras podem ser classificadas? Em 2 tipos. Substância pura simples e substância pura compostas. Qual é a diferença? Se eu pegar, por exemplo, o H2O, que eu estava falando agora para vocês, e começar a estudar H2O. O H2O, a água destilada, que é uma substância pura, tem 2 elementos químicos diferentes, que é o H, que é o hidrogênio, e o O, que é o oxigênio. Se tem mais de um elemento químico diferente, é uma substância pura composta. Substância pura composta. Então, H2O é uma substância pura composta. Água destilada, substância pura composta, porque ela tem mais de um elemento químico diferente. Tem o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio, né? Então, eu tenho uma substância pura composta. O que é uma substância pura simples? Substância pura simples só tem um elemento químico só. Lembra de eu falar para vocês do ferro? Olha só, o ferro e não o aço, né? O ferro, ele é o ferro que a gente tem, né, que a gente pega aí para poder fazer objetos, né? Ferro para poder fazer faca, garfo, etc e tal. O ferro, esse ferro mesmo que a gente tem por aí. Ferro, um bastão de ferro que a gente usa, né, nas construções, etc e tal. Eu não estou falando do aço, não. Estou falando do ferro. Porque o aço, ele é uma mistura, né? O ferro, ele é uma substância pura. Porque só tem ferro. Só elemento químico ferro. Do mesmo jeito que a água destilada era uma substância pura, só tinha a molécula de água, né? Então, nesse caso, a molécula de água H2O é uma substância pura, só que é composta, porque tem elemento hidrogênio e o oxigênio. Agora, o ferro só tem um elemento ferro.
Então é substância pura simples. Então veja só a diferença de substância pura composta para substância pura simples. A substância pura composta tem mais de um elemento químico, né? Por exemplo, H2O é água. Água destilada é composta, porque tem elemento químico hidrogênio e o oxigênio. Já o ferro só tem ferro. Então é substância pura simples. Só tem um elemento químico só, né? Bom, é isso daí, pessoal. Eu tenho outros exemplos que a gente vai ver nas nossas outras aulas aí, sobre misturas homogêneas e heterogêneas, e substância pura simples e substância pura composta. Esse foi o nosso assunto, né, da aula de hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Vamos agora fazer as atividades, das atividades que eu vou postar para vocês aqui agora, né, da atividade 5, né, referente a essa quinzena. Esse é o assunto que a gente vai ver nessa quinzena, que a gente vai ver agora nessa semana e na semana que vem, né? Sobre esse assunto que eu acabei de falar para vocês aqui agora, tá? Então espero ter ajudado vocês da melhor forma possível para que a gente possa ter, né, bons estudos, ok? Então agora fica com vocês, bons estudos, vejam essa videoaula com muito carinho, que foi feito por mim, e veja também todas as explicações, ok? Tchau, até mais. Fica com Deus.